E aí, amantes do futebol? Preparem-se para uma história que quase mudou os rumos do esporte. Hoje, vamos explorar a incrível jornada de Pelé no Santos e as negociações que quase alteraram tudo. Essa é uma história fantástica e repleta de paixão pelo futebol. Para começar, vamos conhecer a história que marcou o início da jornada de Pelé no Santos e que quase se transformou na sua despedida. Pelé, o grande ídolo do futebol, começou sua trajetória no Santos aos 16 anos, jogando pelo Sub-20. E foi chamado para reforçar a equipe Sub-16, em um torneio local importante. Na final, enfrentou o Jabaquara, outro time de Santos, e teve a oportunidade de levar o título batendo um pênalti, mas acabou chutando por cima da trave, terminando em segundo lugar. A decepção do Rei foi tão grande depois daquele jogo que ele decidiu que não deveria mais tentar jogar no time da Vila Belmiro e se convenceu de que deveria voltar para sua cidade. Me senti constrangido e envergonhado naquela situação. Decidi naquela noite que não poderia mais permanecer em Santos. No dia seguinte, acordei bem cedo, às 6h30, decidido a voltar para Bauru, da sala e fui até a porta. Conta Pelé em sua autobiografia Pelé, Autobiografia. Mas sua tentativa de ir embora foi interrompida por Sabuzinho, o mordomo do clube, que pediu a Pelé que mostrasse sua permissão para deixar o prédio. Como ele não tinha uma permissão, é claro, foi impedido por Sabuzinho de deixar o local. Para a alegria dos fãs de futebol e dos torcedores do Santos, Pelé acabou ficando. No dia 7 de setembro de 1956, marcou seu primeiro gol pelo Santos em um amistoso contra o Corinthians de Santo André. A partir de 1957, ele começou uma sequência incrível, vencendo 9 campeonatos paulistas consecutivos, sendo artilheiro em muitos deles, incluindo 58 gols em 1958. Ele também se tornou artilheiro em diversos torneios como a Taça Brasil, Rio-São Paulo, Mundial de Clubes Libertadores e muito mais, tanto pelo Santos quanto pela seleção brasileira. Incrível, não é? Uma jornada épica que poderia ter tido rumos completamente diferentes. Em 1957, numa excursão ao sul do Brasil, antes mesmo de Pelé se destacar, o Santos enfrentou o Brasil de Pelotas. Nesse jogo, o jovem Pelé mostrou seu talento, mas foi Joaquinzinho, do time da casa, quem roubou as atenções. Depois da partida, que terminou em 2-2, o Santos tentou negociar com o Brasil de Pelotas a contratação de Joaquinzinho, oferecendo Pelé em troca. A troca só não deu certo porque Clóvis Gotuso Russomano, eu disse Clóvis, não Celso, presidente do clube gaúcho na época, exigiu também uma compensação financeira para fechar o negócio. Existe mais de uma versão sobre quem propôs a troca e os valores envolvidos. Dizem que o Santos achou a pedida do presidente gaúcho muito alta, mas também há registros sobre o técnico Lula, que não queria ceder o jovem talento, apostando que ele ainda surpreenderia o clube. Claramente uma pessoa que tinha total visão do potencial do Rei Pelé. Mais uma vez, o Santos teve sorte e o destino contribuiu para que ele continuasse no time da Vila Belmiro. Também em 1957, o Sport foi cogitado para receber Pelé por um período de 4 meses, numa espécie de empréstimo para ganhar experiência. Curiosamente, o motivo da negociação com o clube pernambucano nunca foi esclarecido, mas há registros de troca de telegramas entre as diretorias. No entanto, a negociação não foi adiante. Um diretor do Sport considerou Pelé magro e muito jovem, questionando sua capacidade de adaptação. Dá para acreditar nisso? E assim, o Santos manteve seu grande craque. Essa quase transferência para o Sport poderia ter alterado a trajetória de Pelé. Se tivesse ido, como teria sido sua carreira? E como isso afetaria o Santos e o futebol brasileiro? Imagina como esse diretor do Sport deve ter se arrependido quando viu o que ele tinha recusado. Apenas, o melhor jogador da história. Apesar das negociações que quase o levaram a outros destinos, Pelé permaneceu fiel ao Santos. Suas conquistas marcaram a história do futebol, e sua recusa em outras ofertas foi crucial para o clube e para o seu legado ser como foi. E assim, Pelé se manteve leal ao clube brasileiro, recusando várias ofertas de equipes nacionais e internacionais. Mais tarde, quase no fim da carreira, o Rei aceitou jogar no New York Cosmos dos Estados Unidos, mas essa história a gente conta em outra hora. E assim, encerramos essa incrível jornada pelas possíveis reviravoltas na história do Rei Pelé. Uma história que quase tomou outros rumos, e poderia ter mudado tudo que o futebol e o esporte é hoje. Gostou de conhecer mais sobre os rumos de Pelé no futebol? Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para mais histórias emocionantes do mundo do futebol. Obrigado por acompanhar.